Bom, então agora vamos analisar já um desdobramento, um fenômeno claramente influenciado pelas ideias iluministas, que é a independência dos Estados Unidos. Vamos lá, primeiro pausa aí, pausa aí. Teacher, eu só ouvi falar que o mais interessante é falar a independência das 13 colônias inglesas. Só que essa definição, acho que o nosso vestibular hoje ele já não fica mais pegando no seu pé por isso. Entendeu? Um termo muito comum para se falar de independência dos Estados Unidos é falar de Revolução Americana. Alguns autores trabalham a Revolução Americana. Há uma crítica muito grande em relação a esse termo, porque uma revolução de fato, pela definição de Thompson, deveria modificar todas as estruturas daquela sociedade, políticas, sociais, econômicas, e não é bem isso que acontece. Principalmente socialmente falando, a gente vai ver que a independência dos Estados Unidos é bastante moderada, até conservadora, digamos. Então, a Revolução Americana, uma época ninguém mais podia falar, não é uma revolução, é a independência dos Estados Unidos. Aí entra também agora, então, a independência das 13 colônias. É legal você saber esse debate, é importante você entender o conceito. Por que é ideal, então? Porque a independência das 13 colônias da Inglaterra. Eram colônias inglesas, vão declarar sua independência e vão constituir os Estados Unidos da América. Perfeito? Legal, ótimo. Então agora vamos lá, vamos entender que fenômeno é esse. Porque, na verdade, os Estados Unidos, ou as 13 colônias, é claro que a gente vai falar os Estados Unidos toda hora, porque é mais rápido, né? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, tudo bem? Mas as 13 colônias inglesas, elas tiveram um processo de colonização diferente. Nós tivemos um processo de colonização que foi dividido. Foi uma parte uma colônia de povoamento, como a gente chama, uma parte uma colônia de exploração. Embora muitos autores, muitos estudiosos já não gostem mais dessa definição, ela nos ajuda a entender a diferença nesse processo. Tá? Então, num primeiro momento, nós temos ali o norte, as colônias do norte, dessas 13 colônias, elas vão sofrer um processo de colonização que a gente chama de processo de povoamento. O que é isso? O Sul era um modelo semelhante ao modelo brasileiro. Então é um modelo de plantation, são latifúndios, mão de obra escrava, um modelo muito semelhante com o nosso aqui. Porém, no Norte a gente tem uma diferença, e essa diferença que é importante para a nossa aula de independência. Qual é a diferença? Essas pessoas que colonizaram, esses colonos, eles vieram principalmente fugidos no século XVII, como a gente viu na outra aula, devido às perseguições político-religiosas, lembra? Do governo de Jaime I em diante, durante a Guerra Civil, na década de 1640. Então esses homens foram para lá buscando um novo lugar para viver. E na verdade, aí você dizer assim, lembrei, aí eles chegaram no norte, e lá no norte dos Estados Unidos, o clima não é favorável para o estabelecimento de uma plantation. Gente, legal, mas isso é limitado, essa visão é limitada. Dizer que não houve uma colônia de exploração, que não houve um rígido laço mercantilista, um pacto colonial, um exclusivo metropolitano, porque o clima não favorecia, isso é limitado. O importante é você entender que ao longo do século XVII, quando houve esse processo de colonização do norte, das colônias do norte, a Inglaterra vivia um processo de crise, de revolução. Eram guerras, era um momento conturbado que a gente já estudou, e isso não permitiu que o Estado se preocupasse, gastasse energia para controlar esse processo de colonização. Então o que acontece é que a gente tem o quê? Um processo de ocupação feito basicamente por esses colonos que buscavam um local para viver. Então, quando esses colonos chegam, eles vão fazer o quê? Vão logo constituir grandes propriedades, latifúndios? Não. Eles vão procurar um local para viver, para fazer aquela agricultura de subsistência. Então, ou seja, nós vamos ter pequenas e médias propriedades. Nós vamos ter o quê? Um trabalho escravo? Não. Normalmente é um trabalho familiar, uma mão de obra familiar. Então, assim, nós temos um rígido controle do Estado? Não. Nós vamos ter ali um comércio que vai surgir entre eles com ampla liberdade. Então você tem ali o desenvolvimento de um comércio, você tem ali o desenvolvimento da pequena e média propriedade, porque é uma mão de obra livre, então você tem salários que vão aparecendo, uma economia diferente daquela economia do Sul. E o mais importante para a gente, não há uma relação, um controle rígido da metrópole em relação à sua colônia. Existe o que nós chamamos de uma negligência salutar. E essa negligência salutar é importante para você entender a mentalidade dessa população dos Estados Unidos, das colônias inglesas. Esses homens não se enxergam colonos. Esses homens, na verdade, eles se enxergam ingleses vivendo num território um pouco mais distante. Eles se consideram vivendo na Nova Inglaterra. Essa é a relação que eles têm. Então, essa mentalidade é muito importante. Esses homens vivem livremente, eles constituem a sua plantação, ou o seu comércio, o seu negócio,
Eles não estão diretamente recebendo ordens do rei, embora reconheçam o rei da Inglaterra como seu rei. Mas exatamente por viver nessa liberdade, eles têm uma outra mentalidade. Ninguém precisou ensinar para esse colono inglês na América o conceito de liberdade, porque eles já viviam com esse conceito de liberdade. Inclusive, muitos fazem essa relação do alto federalismo americano, dos federalismos mais fortes do mundo, né, essa autonomia que os estados têm dentro da federação, justamente com essa formação. Porque se esse homem chegou e primeiro se formou o povoado, depois foi se formando, né, aquele grupo, depois um município, uma comarca, o estado e depois a união, essa união vai respeitar essa liberdade que existia entre esses indivíduos. Não é verdade? Diferente do Brasil, por exemplo, que a coisa se formou sempre de cima para baixo. Para um governo rígido, um governo presente, um governo controlador, que constituiu essa sociedade de uma forma elitista, sempre de cima para baixo. Perfeito? Então essa é a ambiência que nós temos nos Estados, nas 13 colônias inglesas. Agora, a independência, então, vai se dar por quê? Você está se perguntando, mas então não entendi. Se esses colonos já são livres, têm uma sensação de liberdade, estão felizes, o que é que vai fazer com que eles queiram a independência? Ora, em algum momento, a Inglaterra, a metrópole, vai romper com essa negligência salutar, e aí sim, a partir do momento que eles retirarem a liberdade dos colonos, eles vão lutar para continuar com essa liberdade.